Meus queridos irmãos e irmãs, presentes na nossa catedral, queridos ouvintes da Rádio Imaculada, a Rádio da Diocese, que nos acompanha aqui na cidade, nas cidades vizinhas e povoados e fazendas, querido diácono Santos, que nos dá a alegria de participar desta Santa Missa conosco. Nesta terça-feira, quero celebrar com vocês esta missa votiva dos Santos Anjos, porque queremos contemplar a presença amorosa daqueles espíritos celestes que coloca ao nosso lado para nos proteger. Deus nos dá os anjos de presente para nos iluminar e nos conduzir pelos caminhos da nossa salvação. Então esta simples homilia é também uma catequese sobre os anjos, porque nem sempre a gente escuta falar dos anjos. E nós precisamos, como católicos, ter a consciência de que os anjos de Deus nos acompanham. Desde o nosso batismo, desde o nosso nascimento, Deus já nos concede a graça do nosso anjo da guarda. É claro que o céu é extremamente organizado com bilhões e bilhões de anjos nas 9 legiões angélicas, coros angélicos que nós temos. Mas o inferno também é. O inferno tem também milhões e milhões de anjos maus, decaídos, que são também organizados. Quando um casal chega para o casamento na igreja, o demônio designado para tentá-los a vida toda já está na porta da igreja. Quando se ordena um padre, quando o padre novo chega para ser ordenado, o diabo já foi designado para tentá-lo. Também as religiosas. Assim é a nossa vida. É uma luta constante entre as trevas e a luz. E nós não podemos esquecer desta realidade. Minha mãe ensinava a gente, primeira oração, oração do Santo Anjo. E dava a catequese para explicar como o Santo Anjo de guarda age na nossa vida. Eu me lembro na minha primeira confissão, minha mãe que me preparou, ela disse: olha meu filho, quando a gente vai confessar, tem o anjo bom de um lado e o anjo mau do outro. O anjo bom lembra os pecados para a gente, e o anjo mau fica falando coisas ruins dentro da gente. Ah, para que confessar? Isso é bobagem. Eu não vou contar tudo para o padre. A liturgia de hoje fala da luta entre a fidelidade a Deus e a idolatria, entre a ação de Cristo e a ação do maligno. E é uma realidade tremenda isso. Como nós vivemos dentro desta fronteira. A primeira leitura do profeta Oséias é muito forte. Semeiam ventos, colherão tempestades. O povo havia abandonado Deus e colocado sua confiança nos ídolos, fabricados pelas próprias mãos. Eis um grande perigo também para o nosso tempo. Também hoje, ninguém adore um bezerro de ouro, como em Samaria, mas muitos adoram outros ídolos. E é o demônio, o anjo mau, que nos leva à idolatria. O dinheiro, o poder, a vaidade, o prazer sem limites, o sucesso a qualquer preço e a própria opinião, como se fosse a única verdade. Sempre que Deus deixa de ocupar o primeiro lugar, algum ídolo ocupa o seu espaço.
uma pessoa compartilhava comigo sobre um acidente que ela teve e como ela é uma pessoa de direita e no para-brisa traseiro do carro tinha uma propaganda de um candidato da direita. Chegou uma pessoa de esquerda com um plote também da esquerda na sua moto, olhou para ela e disse: eu sei que você está precisando, mas como você é de direita, você é fascista, por isso eu sigo o meu caminho. E foi embora. Esse é o nível que nós já chegamos aqui no Brasil. O nível. Isso é coisa do demônio, não é coisa de Deus. Sempre nós devemos pensar nisso. Se eu deixo vazia a minha alma por causa das coisas do mundo, das ideias do mundo, a idolatria vai entrar. A política pode se tornar a idolatria. Você não deixar de ir à missa para ir num comício. Eu achei bonito esse presidente novo da Colômbia, tem vários filhos, católico de verdade, devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Todo domingo, primeiro a missa, depois para ir para a campanha. Durante a apuração, ele não foi para a bagunça, foi rezar o rosário com a família em casa. E depois a missa. Nada substitui Deus na nossa vida. O Salmo responde com firmeza: confia Israel no Senhor. Ele é teu auxílio e escudo. Os ídolos, meus irmãos, eles oferecem felicidade, mas não podem salvar ninguém. Tem ouvidos e não veem, olhos e não veem, ouvidos e não ouvem, mãos, mas não agem. Só Deus é o verdadeiro Senhor da história e de nossas vidas. E justamente porque Deus governa com amor, Ele envia os seus anjos para servirem ao seu plano de salvação. Só para vocês terem uma ideia, quando se inaugura uma igreja como essa, Deus dá um anjo guardião para a igreja. Eu aqui ainda não tive a visão do anjo desta igreja. Em Uruaçu, como padre, tive muitas vezes a visão do anjo guardião da Catedral de Uruaçu. E em Rubiataba também. Na Catedral lá tive algumas vezes. Aqui ainda não tive, mas Deus vai me mostrar o anjo guardião da nossa Catedral. Quando se inaugura uma cidade, Deus dá um anjo para aquela cidade. Um país, todo país tem um anjo. Nós temos o anjo do Brasil. Tanto que em Portugal, antes de Nossa Senhora aparecer aos pastorinhos, o anjo de Portugal apareceu a eles, preparando-os para receber Nossa Senhora. Bonito isso. Quem é, afinal, o nosso anjo da guarda? A igreja ensina que cada pessoa recebe de Deus um anjo como companheiro de peregrinação na vida. O Catecismo da Igreja Católica afirma: desde a infância até a morte, a vida humana é cercada por sua proteção e intercessão. Seu anjo está do seu lado, está contigo, todos nós, o meu está aqui. Todos temos nosso anjo. O anjo da guarda não substitui a nossa liberdade, nem toma nossas decisões. Ele inspira o bem, afasta perigos espirituais, fortalece nossa consciência e nos conduz discretamente para mais perto de Deus. Eu lembro da minha mãe falar do anjo da guarda e dizia: meu filho, eu nunca soube que uma cobra tivesse picado uma criança. E muitas vezes a gente, como criança, embaraçava com as cobras.
e nunca a gente era picado. E minha mãe dizia, o anjo da guarda que protege. Às vezes você está com angústia, alguma coisa estranha no coração, e de repente aquilo alivia. O anjo da guarda intercede por nós. Tem um filme interessante, A Cidade dos Anjos, que o anjo da guarda às vezes fica angustiado, porque ele não sabe o que a pessoa que ele guarda vai fazer, porque o anjo não tem acesso ao nosso pensamento. Então o anjo fica às vezes atordoado, sem saber o que a gente vai fazer. Quantas vezes escapamos de situações que jamais compreenderemos plenamente? Quantas inspirações boas surgem no coração? Quantas vezes sentimos um chamado para rezar, para evitar um pecado, para procurar a confissão ou reconciliar com alguém? Quantas vezes somos livres até de acidentes? Muitas dessas graças chegam até nós pela ação silenciosa dos santos anjos, porque eles são sempre obedientes à vontade de Deus. Eles nunca chamam a atenção para si mesmos, conduzem sempre para Cristo. O Santo Evangelho apresenta Jesus libertando um homem possuído pelo demônio, que é um anjo do mal, decaído. Aqui aparece outra verdade importante da nossa fé. Existem os santos anjos, mas também existem os anjos decaídos, os demônios, que se rebelaram contra Deus. O Evangelho não trata isso como uma lenda, nem como uma metáfora. Como muita gente diz, o diabo não existe. Outro dia mesmo um padre me dizia, meu bispo não acredita que o diabo existe. Eu pensei, meu Deus, pensava que era só padre que não acreditava que o diabo existe. Mas tem até bispos que não acreditam. Tem muita gente que não acredita no diabo. Outros que acham que o diabo é bom. Jesus combate realmente o mal e vence o maligno. O cristão não precisa viver com medo do demônio, mas também não pode ignorar sua existência. Ignorar a existência do demônio é ignorar a redenção de Cristo. Uma coisa puxa a outra, uma heresia leva a outra. Nossa segurança está em Cristo, vencedor do pecado, da morte e do maligno. Em seguida, São Mateus nos oferece uma imagem belíssima. Jesus olha para a multidão e sente compaixão, porque as pessoas estavam cansadas, abatidas, como ovelhas sem pastor. Com essa cena, nós podemos perceber que ela é atual. Quantas pessoas vivem desorientadas, sem saber o sentido da vida, influenciadas por várias ideologias falsas, pela cultura do relativismo e pela perda dos valores cristãos. Muitas pessoas imersas na macumbaria, na feitiçaria, na bruxaria, nas coisas erradas, e acham que estão certos. O mundo oferece muitas propostas, mas poucas conduzem verdadeiramente a Deus. Eu me lembro de um irmão de igreja que era maçom, e ele sentiu que o anjo da guarda pedia para ele deixar a maçonaria. Ele tinha dúvida, porque ele achava que a maçonaria é certa, não tem nenhum erro. Ele foi procurar o bispo orientou a ele, e ele depois deixou aquele ambiente e testemunhou que o seu coração voltou à paz. É justamente aí que entra a missão de Jesus e a nossa missão. Porque ele afirma, a messe é grande e os operários são poucos.
Não basta lamentar a crise que nós vivemos na sociedade, ou mesmo na igreja. Nossa igreja passa também por dificuldades, como sempre passou. É preciso tornar-se discípulo missionário. Cada pai, cada mãe deve evangelizar seus filhos. Cada catequista deve anunciar Cristo. A Lourdes partilhava comigo, não sei onde ela está aqui, está ali, que esteve a formação para os catequistas lá na paróquia Nossa Senhora da Abadia de Guarani, do Padre Mário. E ela ficou tão encantada com a cidade tão pequenininha, bem arrumadinha, e com o povo, os catequistas, alegres, buscando a semente do conhecimento para melhorar cada vez mais o anúncio de Cristo. Cada jovem deve testemunhar sua fé. Cada sacerdote e cada religioso ou religiosa consagrados devem renovar diariamente a sua entrega. Hoje, diante de Jesus, quando eu rezava de manhã, eu pensava nisso. Há mais de 50 anos eu entreguei minha vida a Cristo. Mas a gente tem que renovar sempre. Porque o anjo mau às vezes fica cansando a gente na obra de Deus. Sobretudo quando você começa a entrar na terceira idade, que você já vai percebendo as forças se esvaírem. Mas a gente nunca pode deixar de compreender que a nossa missão termina quando a gente morre. Quando você estiver na cama, doente, velho, na cadeira de rodas, você pode interceder. Mas eu não consigo nem ter memória para rezar o terço. Mas fala com Deus. Uma prece que você faz pelo Papa, pela igreja, pelo seu pároco, pela sua família, Deus vai atender. E como atende? E é bom sempre lembrar, nós estamos no ano da evangelização, no ano do querigma, ano que vem será o ano da catequese. O querigma é evangelização. Esse falar de Jesus constantemente é a evangelização, que começa onde? Na sua casa, nas nossas casas. O gesto da mãe, do pai que levanta de noite, às vezes para ir ao banheiro, e passa no quarto das crianças e reza, entrega a Deus. As crianças depois vão ter essa força, recebeu a evangelização dentro de casa. Os santos anjos também nos ensina uma grande virtude, talvez a mais difícil, a obediência. Vocês escutaram há poucos dias as notícias dizendo da excomunhão que a igreja deu a 2 bispos que ordenaram 4 bispos sem o mandato do Papa. A igreja não excomungou, ela só revelou que eles estão excomungados, porque eles já sabiam que ia ser excomungado, que estavam desobedecendo, falta de obediência. Padre que não obedece, freira que não obedece, bispo que não obedece, seminarista que não obedece, casal que não se obedece, gente que não obedece, filhos que não obedecem, nunca acerta. A obediência é sempre um caminho torto. Você quer entrar no caminho torto, desobedece. Desobedece os mandamentos, desobedece a Deus. Toda a Escritura, meus irmãos, mostra os anjos realizando prontamente a vontade de Deus. Vamos lembrar de algumas passagens da Bíblia. Os anjos serviram Abraão, acompanharam Tobias, fortaleceram Elias, anunciaram a encarnação do Verbo a Nossa Senhora, protegeram São José em sonho e serviram o próprio Cristo no deserto e na agonia do Getsêmani. Nunca procuraram sua própria glória. Os anjos vivem para cumprir a vontade divina em profunda obediência. Eis uma grande escola para nós, a obediência dos santos anjos. Hoje peçamos aos santos anjos da guarda que nos ajudem a reconhecer os ídolos que ainda ocupam espaço no nosso coração. A jogatina, a prostituição, a pedofilia, a pornografia, são ídolos que estão aí, são tentações.
Jogatina que está fazendo um mal terrível ao mundo. Aqui em Formosa, várias pessoas já perderam tudo que tinha na jogatina eletrônica. Se teu filho, se alguém da tua família está mexendo com isso, ajude, porque vai acabar com tudo. Acaba com tudo. Porque é uma coisa do demônio. O jogo não é de Deus. Rezemos também pelas vocações, como pede o Evangelho, para que Deus continue enviando sacerdotes santos, religiosos e religiosas e leigos missionários para a sua Santa Igreja. Que os santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael, juntamente com nossos anjos da guarda, caminhem conosco todos os dias. Que São Miguel nos defenda no combate espiritual. São Gabriel nos ensina a acolher a palavra de Deus. São Rafael conduza nossas famílias pelo caminho da cura e da fidelidade. E que nosso anjo da guarda nos conduza um dia à contemplação eterna da face dos anjos, da face de Deus. Que a Imaculada Conceição, Rainha dos Anjos e Padroeira de nossa Diocese, interceda por todos nós, para que vivamos como autênticos cristãos neste mundo tão complexo, confiando sempre na providência de Deus e na proteção dos santos anjos que nos guardam. Amém.